E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje vou trazer os palpites e análises para os jogos da Argentina, né, que acontece nesse sábado, dia 24 de setembro de 2022. Tem jogos do Campeonato Argentino e também tem jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Então fica comigo até o final, né? Lembrando a vocês que é muito importante que vocês deixem o like, se inscrevem no canal e também deixem seu comentário para fortalecer aqui os vídeos da gente, beleza? Então vamos lá, começando aqui pelo jogo do Defensa e Justiça contra o Patronato. Nessa partida aí, ó, 21ª rodada do Campeonato Argentino. Defensa vem de duas boas vitórias contra o Argentino Júnior e contra o Estudiantes. Patronato não vence há 2 jogos, empatou com o Rosário e perdeu para o Racing jogando fora de casa. Então nessa partida aí, ó, Defensa vai jogar dentro de casa, dos últimos 10 perdeu apenas 2 jogos. Patronato dos últimos 10 venceu apenas 2. E se nós olharmos aqui a tabela de classificação, vamos ver aqui que são 3 pontos que diferenciam a equipe da outra. Porém, vocês vão ver que a fase do Defensa é muito melhor do que a fase do Patronato. Defensa conseguiu nos últimos 5 jogos 10 pontos, enquanto que o Patronato dos últimos 5 conseguiu apenas 5 pontos. Então, nessa partida aí, eu acredito que o Defensa possa levar a melhor. Nós temos aqui ó, um empate anula com odds de 1,65. Essa é a minha sugestão de aposta. Eu acredito que o Defensa e Justiça vença o empate essa partida. Depois nós temos aqui o próximo jogo, no mesmo horário, às 13 horas, Sarmiento Junín contra o Arsenal do Sarandi. Nessa partida aí, nós temos aí um confronto equilibrado. Olha só, o Sarmiento vem de uma boa vitória fora de casa contra o New Old Boys. E o Arsenal Sarandi venceu dentro de casa por um placar elástico a equipe do Aldosivi, né? Essas duas equipes são lanternas do campeonato e o Arsenal levou a melhor, conseguindo aqui ó, subir um pouquinho na tabela de classificação. Então, nessa partida aí, o que é que eu acredito que pode acontecer? É um jogo equilibrado, mas o Sarmiento, olha só, dos últimos 10 ele perdeu 4 dentro de casa e o Arsenal Sarandi não sabe o que é vencer, tem bastante tempo. Dos últimos 10 ele venceu apenas um jogo como visitante. O time do Arsenal Sarandi é um dos piores mandantes do campeonato, venceu apenas um jogo, enquanto que o Sarmiento tem aqui um aproveitamento ó, de 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento mediano, né? Nessa partida aí nós temos um empate anula a favor do Sarmiento. Olha só a forma das equipes. Sarmiento dos últimos conseguiu 2 pontos a mais aqui ó, do que o time do Arsenal Sarandi, por uma vitória a mais que teve. Então nessa partida aí eu acredito que o Sarmiento possa vencer ou empatar. Nós temos um empate anula com odds de 1,70. Essa é a minha sugestão que eu deixo para vocês. No jogo do Lanús contra o São Lourenço, nós temos aí duas equipes muito tradicionais no futebol argentino. Lanús cheio de desfalque aqui, ó, como vocês podem ver. É um jogo muito equilibrado, com grande chance de empate. Vocês vão ver que o São Lourenço empata bastante, ó. Engatou uma sequência de 4 empates seguidos. Perdeu ali do River. Poderia muito bem ter empatado também esse jogo, até porque o São Lourenço fez um gol ali no final que foi anulado. E aí o River conseguiu sair com a vitória. O time do Lanús também, ó, vocês podem ver aqui na tabela de classificação, que é uma equipe que não tem um bom aproveitamento, perde bastante, né? 5 empates em 20 jogos. São Lourenço é o time que mais empata na competição. E o Lanús dentro de casa também é uma equipe ó, de 9 jogos, 3 empates. Então 30% dos jogos do Lanús dentro de casa bate um empate. Já o São Lourenço fora de casa, dos últimos 9 empatou 4, então é mais do que 30%, né? Pode botar aí mais de 50% dos jogos dão empate também, então eu vejo valor nessa entrada. Nós temos aqui uma dupla chance com odds de 1,50 a favor do São Lourenço, então estamos protegidos caso o São Lourenço vença. Se der empate ganhamos, após o São Lourenço vencer ganhamos também. Só perdemos numa possível vitória do Lanús, que eu acho bem improvável de acontecer. Então essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Depois nós teremos aqui River Plate contra o Talleres. E o River, dentro de casa, é uma equipe muito boa, né, com aproveitamento excelente. Vocês podem ver que a equipe não vence tanto quanto seus adversários, porém, vocês vão ver aqui que tem jogos a menos, né? Ó, por exemplo, Boca, 11 jogos. O River só fez 9 partidas dentro de casa. Então, 9 partidas para 11 são 2 de diferença. Então, 2 vitórias do River faz com que ele conquiste 6 pontos. Esses 16 aqui se tornam 22. E aí o River vem para aqui para cima. Então,
sempre que o River vence, ele vence também cumprindo o handicap, né? Vencendo por um placar elástico, quando joga dentro de casa. O Talleres, como quando joga fora de casa, sofre muito, cai muito o rendimento. A equipe de 9 jogos não venceu nenhum. Essa partida aí tem tudo para o River vencer. Nós temos um odds de 1,65 e essa é a minha sugestão que eu deixo para vocês, beleza? Depois nós teremos aqui o jogo para encerrar a rodada do Campeonato Argentino, Independiente contra New Old Boys. E nessa partida aí, o Independiente vai jogar dentro de casa, tem 4 derrotas, né, nos últimos 10, New Old Boys dos últimos 10 conseguiu vencer 4. É um jogo onde o Independiente tem um leve favoritismo, é uma equipe com uma tradição muito maior, né, do que o New Old Boys. O New Old Boys também tem a sua tradição ali no cenário do futebol argentino, mas o Independiente, do meu ponto de vista, jogando dentro de casa, tem grande chance de cumprir aqui esse empate nula com odd de 1,40, é a minha sugestão de aposta, beleza? Então, com isso, nós vamos agora para a Série B. Nós teremos aqui Ituano contra Brusque, jogão de bola, né? Olha só a tabela de classificação. O Brusque é lanterna do campeonato, está na zona de rebaixamento. É o antepenúltimo colocado com 31 pontos. E o Ituano, sétimo colocado com 41. Jogando dentro de casa, o Ituano tem um aproveitamento regular, mas é um time que perde pouco. 2 derrotas apenas em 14 jogos disputados. O time do Brusque, fora de casa, nos últimos 15 venceu apenas 2. Então já conseguimos encontrar uma tendência aí, né? A forma do Ituano também é melhor, a race da equipe nos últimos 5 jogos ele vem conseguindo conquistar bons resultados. Então minha sugestão de aposta, olha só, nós temos 1,90 aqui na vitória do Ituano, eu acredito que ele vença, essa é a minha dica que eu deixo para vocês. E para encerrar com chave de ouro, temos esse jogão de bola, Bahia contra Operário. Olha só aqui o Bahia, ó, terceiro colocado, zona de classificação. O Vasco está logo atrás, Londrina está se aproximando. E aqui nós teremos aqui o Operário na zona de rebaixamento. O vice-lanterna do campeonato na frente apenas do Náutico. É um jogo onde a must-win está alta para as duas equipes, porém o Operário, né, sente muita dificuldade jogando como visitante. Nos últimos 10 venceu apenas um. Nos últimos 10 não. Nos últimos 15 jogos que disputou fora de casa, venceu apenas um, enquanto que o Bahia, dentro de casa, ele perdeu apenas 2. Uma equipe que tem uma qualidade muito grande dentro de casa. Inclusive, acabou de ser vendido, né, para o City, o grupo City, agora é Bahia City. E vai entrar dinheiro, a torcida provavelmente vai chegar junto. Um jogo muito interessante aí. Bahia contra Operário, vitória do Bahia é a minha dica de aposta, beleza? Então essas foram minhas dicas de hoje. Se você ainda não participa do grupo VIP, entra aí, né? O grupo VIP para que eu mando as apostas pré-jogo lá no Telegram. Tem também a Betano, se ainda não tem conta, o link tá na descrição, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo de análise aqui do canal.